Olá, meu nome é Rafael Guarato e essa audioleitura faz parte do terceiro Seminário Internacional de Histórias de Danças, contemplado pelo edital de ações formativas em Goiás da Lei Federal Paulo Gustavo e gerenciado pela Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Essa é a audioleitura do texto intitulado Memórias Ancestrais, Incorporadas e de Contestação, ensinando história/dança na Era da Informação, da autora Rainey Demerson. O texto faz parte do dossiê temático intitulado Ensino de História da Dança, Pedagogias, Métodos e Currículos, publicado na Revista Brasileira de Estudos em Dança, no volume 4, número 8, de 2025. O texto vai das páginas 67 a 78. A professora Rainey Demerson é a professora associada de dança e coreografia na Spelman College, nos Estados Unidos. Ela inicia o texto da seguinte forma, que é um texto que funciona também organizado como um relato. Lembro-me de assistir ao filme Fama e querer estar nas aulas de Lydia Grant, com aquele bastão batendo o ritmo. Queria suar e que me dissessem para suar mais, porque a dança era uma questão de disciplina e sacrifício. Lembro-me de assistir ao filme Breaking e perceber que a dança também era divertida, uma forma de expressão pessoal e uma conexão íntima com a música e com a comunidade. Lembro-me de querer ser o Ozone e o Turbo, mas principalmente me senti que era definitivamente especial. Kay. Lembro-me de ter de experimentar muitas escolas de danças novas até encontrar um professor que não me fazia chorar. Lembro-me que o balé era o único tipo de dança disponível para crianças na minha vizinhança e que eu queria ser bailarina, mas nunca tinha visto balé. Eu sabia que queria ser dançarina, e isso significava estudar balé. Mas lembro de assistir Flashdance, entender que teria que encontrar meu próprio caminho em um mundo onde eu não me encaixava em nenhuma categoria. Lembro da queda e da recuperação da técnica Limon que Gary Masters me ensinou, e com isso me fez sentir majestosa e honesta. Lembro-me de ter sido apresentada ao samba e de me sentir em casa com ritmos e movimentos estrangeiros, mesmo antes de conseguir dançá-los de fato. Lembro-me de tremer e chorar incontrolavelmente num terreiro de candomblé e de me dizerem, com tanta graça para não me preocupar, eram apenas os meus antepassados a falar comigo. Lembro-me de receber aulas de história oral em boates de Nova York, dos guardiões das tradições da dança house e dos progenitores de sua inovação. Lembro-me de que o espaço entre observar, processar, fazer, transformar ficava menor a cada ambiente improvisado em que eu dançava. Essas são apenas algumas das histórias de dança que vivem dentro de mim. Qual é a sua história de dança? Aqui ela inicia o primeiro subtópico, intitulado O que é a história da dança? O que é a história, se não a memória oficial de um grupo ou lugar? O que é a memória, se não os resquícios totalmente imprevisíveis e subjetivos da experiência usados para moldar uma história oficial para um futuro estudante? Criar um currículo de história da dança é um processo de curadoria. Um processo consciente, subconsciente e às vezes doloroso de decidir o que incluir, o que excluir e de que perspectiva. A famosa citação, abre aspas, a história é escrita pelos vencedores, que é atribuída a Winston Churchill, fecha aspas. Mas curiosamente, ninguém consegue encontrar o documento que prova que essa citação era do Winston Churchill. Isso sugere que, embora seja verdade que o que é considerado história válida em muitos contextos é documentado e transmitido pelos grupos que detêm o poder social no momento da escrita, a história também é constantemente editada, tanto pela voracidade quanto pela polivocalidade. Dessa forma, a história pode ser uma tentativa de lembrar, uma tentativa de esquecer ou um esforço de revisão, com a expectativa de transmitir informações de forma responsável para um futuro desconhecido.
O modo de transmitir essas histórias, essas narrativas, é geralmente considerado verbal. Mas é claro, ensinar as pessoas a dançar também é ensinar a história da dança. Memória, curadoria, revisão e transmissão. Não há uma maneira objetiva de curar e transmitir histórias da dança. Como lente analítica, a etnografia feminista nos ensina que a subjetividade não destrói a validade, que, na verdade, não existe um observador humano objetivo ou um processo de documentação. Além disso, o reconhecimento da própria leitura subjetiva e do compartilhamento de informações permitem que aqueles que as recebem questionem, denunciem ou contribuam para o entendimento coletivo. Como podemos ensinar a partir desse enquadramento? Podemos começar perguntando. E a pergunta já é o título do próximo subtópico. A pergunta é: o que é dança? Em La danse africaine, uma categoria a desconstruir, dança africana, uma categoria a desconstruir, da antropóloga Mahala Sibille, ela explica que os Wodabi, do Níger, não têm uma palavra para dança, embora dancem o tempo todo. Ou talvez possamos dizer que eles não têm uma palavra para movimento rítmico que exista fora de um propósito criado em relação a outras pessoas, objetos e eventos. Existem danças para motivos específicos, com tarefas e eventos associados, mas a dança não é isolada como disciplina, atividade ou ideia. Assim como o bembe cubano ou o hula havaiano, em muitas tradições o conceito de dança não pode ser separado das condições que determinam quem dança, como e quando. Da mesma forma, em algumas sociedades, a palavra para música e dança é a mesma, porque elas estão intrinsecamente entrelaçadas, mas os estudiosos podem documentá-las e analisá-las separadamente, de acordo com sua área de especialização. Quantas histórias da dança ficaram sem documentação ou foram mal interpretadas porque a definição de dança não era compartilhada entre o dançarino e o historiador? Quantas histórias estão ocultas sobre as categorias de história da criação, mitologia, folclore, ritual ou mesmo bruxaria? Em um livro intitulado The Perils of Belonging, Autochthony, Citizenship and Exclusion in Africa and Europe, que a tradução é Os Perigos de Pertencer, Autoctonia, Cidadania e Exclusão na África e na Europa, de Peter Gerscher. Descreve um funeral em que a dança parece desempenhar um papel importante no processo de luto e cura de uma comunidade camaronense. No entanto, a documentação do evento carece de qualquer descrição detalhada do movimento ou da música, e não ouvimos os praticantes que poderiam explicá-lo com suas próprias palavras. O foco de Gerscher é o que define a indigeneidade. Então ele descreve e escreve sobre o fato de que as pessoas que se mudam voltam para casa para serem enterradas. Como antropólogo, talvez ele não tenha as habilidades ou o interesse de analisar a dança que ocorre, mas o fato de que ela ocorre, para mim, é significativo. Isso nos lembra de procurar a dança fora dos espaços codificados para a dança. Aqui inicia um outro tópico, intitulado Dança é História. A dança em si é uma forma de representar a história. No ensaio Leçons in Dance as History, Aboriginal and Claim in the Aboriginal Dance Circle, Lições de Dança como História, Reivindicações de Terras Indígenas e Dança Indígena, a estudiosa de dança Jacqueline Shea Murphy descreveu o processo pelo qual o governo canadense foi convencido a reconhecer as danças indígenas como uma forma legalmente válida de documentação histórica. Nos tribunais canadenses, modelados a partir dos europeus, os portadores da cultura apresentaram dança, música e história oral para defender sua causa. No final, abre parênteses, a decisão do tribunal reconheceu a dança não apenas como uma forma central e legalmente válida da cultura aborígene, mas também como um tipo de documento histórico que vincula os povos aborígenes à terra. Fecha aspas, é uma citação da autora Shea Murphy, do ano 2000, página 137. A reivindicação de terras aborígenes
que foi cantada, dançada e contada por meio de histórias, serve como um lembrete de que, para questionar as pedagogias da história da dança, devemos primeiro perguntar: o que é dança? E o que é história? Devemos levar a sério o fato de que nem todos os temas ou têm as mesmas respostas para as mesmas perguntas que são básicas, mas mesmo assim fundamentais. Além de documentar os laços de uma pessoa com a terra, a música-dança carrega conhecimento e sabedoria. As músicas e as danças ancestrais carregam medicina, tanto no conhecimento incorporado quanto em seus efeitos de tratamento. Apenas para citar um exemplo, em Dancing Wisdom, da etnógrafa e dançarina Yvonne Daniel, demonstrou que, além de a dança ser curada por si só, ou ser curativa por si só, as danças cubanas, haitianas e brasileiras baseadas na veneração ancestral também transmitem conhecimento sobre ervas que podem ter ajudado povos africanos que precisavam de autocuidado medicinal enquanto eram escravizados na diáspora. Muito mais do que passos de dança, estão codificados no corpo dançante. Outras formas de conhecimento são absorvidas através da música e da dança, fornecendo uma forma essencial de documentação histórica, particularmente para aqueles a quem foi negado o acesso a histórias oficiais. Como observa um de seus interlocutores, abre parênteses, quando você perde um dançarino, você perde uma biblioteca, fecha aspas. É uma citação no texto de 2005 da dançarina etnógrafa Yvonne Daniel. Entender a dança como um arquivo incorporado, como um documento histórico, e dança como história, como diz Sean Murphy, pode abrir um ponto de partida mais amplo e rico para considerar a pedagogia da história da dança. Aqui ele inicia um outro tópico intitulado Elogios e Armadilhas do curso amplo de História da Dança. Durante 3 anos, dei um curso que herdei. Ele é chamado World Dance Culture, Culturas da Dança Mundial. O curso era frequentado principalmente por estudantes que não eram da área de dança e tinham como objetivo cobrir toda a história da dança ao redor do mundo em um semestre. A primeira coisa que eu fazia era perguntar a eles: por que as pessoas dançam? Embora a turma fosse composta principalmente por filhos de imigrantes, eles tendiam a ver o curso como representativo do que achavam que a dança significava no contexto estadunidense. E tendo sido expostos apenas a videoclipes e programas de competição de dança, inevitavelmente respondiam variações de expressão pessoal. Ao final do curso, eles descobriram que, durante a maior parte da história da humanidade, a maioria de nós dança por todos os motivos, menos pela expressão pessoal. Dançamos para louvar divindades, para pedir ajuda, para curar doenças, para celebrar nascimentos, para lamentar mortes e para cada mudança social ao longo do caminho. Dançar para transmitir uma experiência individual e dançar em um palco representa uma pequena parte da história da humanidade. A maioria dos educadores do ensino superior experienciam a solicitação de ministrar um curso tão amplo. E embora seja inerentemente desafiador e talvez inerentemente problemático, acredito que há muitas maneiras produtivas de abordá-lo. Ao escolher os materiais do curso, sempre haverá pessoas e eventos que serão deixados de fora. Ao pensar no que incluir, sugiro que você observe seus estudantes e certifique-se de que elas e eles estejam incluídos. Se você não tiver acesso às histórias documentadas delas e deles, peça que entrevistem suas famílias e comunidades para escreverem suas próprias histórias. É importante lembrar de verificar sua tendência de dizer nós. Quem está incluído em nós? Em uma sala de aula diversificada como as que eu tinha na Califórnia, tive que rapidamente verificar e corrigir minha tendência de dizer nós, ao me referir ao que eu imaginava ser uma história compartilhada ou mesmo um contexto atual. Eu tinha estudantes que eram sem teto e um casal que dirigia carros esportivos de luxo. A maioria voltava para casa para encontrar comidas, idiomas, religiões e danças que normalmente não são consideradas estadunidenses. Em termos de lente cultural, havia pouco que eu pudesse assumir que nós,
todos tínhamos em comum. Desenvolvi e continuo modificando minha linguagem. Às vezes digo coisas como aquelas que nós que fomos criados nos Estados Unidos, ou pessoas que se consideram dançarinos, ou aquelas de nós que tiveram acesso a, aqueles que acreditam, algo assim. Ao dizer essas frases, por mais imperfeitas que sejam, compartilho algo sobre mim mesma e tento criar um espaço para que as pessoas estudantes continuem sendo elas mesmas e façam parte do nosso coletivo que a turma está criando a cada dia. Um documentário de 2014, D.R.E., a historiadora e diretora doutora Emma Christopher encontrou canções e danças Ganga Langomba em uma comunidade de Matanzas, em Cuba. Ela leva gravações em vídeo dessas danças de Cuba para a Serra Leoa, onde se acredita que elas tenham se originado. Eventualmente, ela é levada à aldeia de Mocpangumba, e enquanto a comunidade assiste às gravações, alguém exclama: "Eles são nós." Após anos de organização, os cubanos conseguiram se reunir com uma sua família há muito perdida em Serra Leoa, onde a maioria das tradições de música e dança Ganga Langomba se perderam. Essa história africana foi mantida viva a mais de 6.000 quilômetros de distância, no Caribe. Enquanto a maioria dos historiadores traça o movimento dos africanos para Cuba, este filme oferece um importante retorno às origens, onde a memória e a história se unem por meio da música e da dança. Na verdade, é precisamente na música e a dança que os descendentes do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas mantiveram mais fortemente nossas histórias. Apesar de séculos de separação familiar e traumas físicos, psíquicos e espirituais. Apesar de sua natureza aparentemente efêmera, a dança é a história. Como podemos mobilizá-la da melhor maneira? Aqui ela inicia um novo subtópico intitulado Portas de Sala de Aula, Portais e Espaços Liminares. Em esforços para relembrar a nós mesmos e às nossas comunidades, as pessoas educadoras da diáspora africana às vezes introduzem música e dança ritual em espaços seculares, com o objetivo de honrar e transmitir esse conhecimento histórico e vital. Ao invocar os ancestrais, as pessoas educadoras devem fazer a importante pergunta: você está preparado para a chegada deles? Eu mesmo ensinei de uma forma que presumia que o chamado do tambor não seria eficaz, mas observei aquelas pessoas educadoras que presumem que poderia ser. Em ambos os casos, estive em espaços onde não estávamos preparados para os reinos em que convidávamos as pessoas a dançar. Richard Schechner afirma que, abre aspas, a noção de que o comportamento ritual ou encenado sempre teve uma qualidade estética e que o comportamento estético sempre teve uma qualidade ritual, ou seja, o comportamento estético tinha como parte de sua interação transformar os seres humanos e o comportamento ritual tem como parte de sua encenação, intenção, a criação de prazer ou beleza. Uma citação do Richard Schechner de 2001. A ocidentalização da educação formal superou historicamente a forma e a função, de modo que os estudiosos tendem a enfatizar a estética em detrimento do que a dança faz aos praticantes e espectadores, ou enfatizar a função de uma prática artística, negligenciando o intelecto e o cuidado que a tornam também bela. Nessa falsa dicotomia, existe o perigo de perder de vista o verdadeiro poder da arte de mudar vidas através do uso consciente da forma e da função. Os estudiosos produtores teatrais sul-africanos Gifter Ngombeni e Janine Lewis sugerem que o teatro oferece um espaço onde uma aparência de ritual pode ser realizada, de modo que o público e os artistas sintam que estão transcendendo os limites do teatro. Esse é um texto de 2022. Enquanto no ritual, o praticante é realmente transformado. Em um ritual de iniciação, por exemplo, para todos os efeitos, o menino se torna homem. Há uma estética em jogo que deve ser executada corretamente para que o que é belo crie o efeito social desejado. A maneira como isso ocorre pode ser descrita como performance no sentido butleriano. A sociedade muda coletivamente
para fornecer um novo conjunto de papéis e reações para o homem, em vez do menino. E, no caso dos rituais sul-africanos descritos, esse processo que envolve canto e dança é tanto privado, apenas certas pessoas podem participar, quanto criado coletivamente. Ninguém pode se transformar sozinho. Mas, embora seja uma performance, não é e não deve ser exibida para um público. Nem toda a história da dança deve ser documentada e compartilhada amplamente. Quando as pessoas estudantes são agnósticos ou ateus, elas e eles podem optar por encarar as danças religiosas como pura arte. Quando são crentes, seja da religião que está sendo dançada ou de outra, elas e eles provavelmente sentirão uma hesitação válida e se perguntarão como se envolver com respeito e não bater em portas que não estão preparadas para abrir. No contexto da aula de História da Dança, onde o tambor está ausente e a distância acadêmica é ativada, tendemos a não nos preocupar. No estúdio de dança, a história é incorporada e chamada para animar nossa compreensão das tradições ativas. Nesse espaço, quem dança, quando e por quê, deve ser conscientemente navegado. Como lidamos com essas questões na sala de aula de História da Dança, especialmente quando se trata de misticismo? Não tenho uma resposta única, mas gostaria de sugerir que o mesmo cuidado incorporado pode ser dado a uma sala de aula de História da Dança e uma aula no estúdio. E talvez a distância acadêmica frequentemente esperada do historiador, muitas vezes entrando em um lugar e talvez até mesmo em um tempo que não o seu, exija mais intimidade e presença do que se pensava anteriormente. Talvez possamos considerar o tratamento da história da dança como o tratamento dos mortos. Aqueles mais próximos da forma em vida devem ter mais voz sobre como ela é tratada. Uma certa delicadeza pode ser exercida para garantir a máxima preservação e respeito, e as origens culturais devem fornecer a estrutura para como recontamos as histórias daqueles que não estão mais entre nós, ao mesmo tempo em que prestamos atenção em como os ancestrais vivos carregam e transformam as tradições. Aqui ela inicia um novo subtópico, intitulado A Internet é para sempre. E eu vou pegar um pouquinho de café para continuar a leitura com vocês. A internet é para sempre. Ecoando o sentimento expresso no livro de Daniel, um dançarino chamado Brahms Bravo La Fortune, um documentário sobre dança house intitulado Check Your Body at the Door, diz: o principal na dança é criar uma biblioteca. Seu corpo era um computador muito antes de os computadores serem inventados. Fecha aspas. Para esse dançarino, o corpo contém memórias e gera códigos, significando movimentos passados de outros dançarinos, fazendo declarações, reiterando algo que viu na rua naquele dia ou imaginando-se como outro ser. Em gêneros improvisados como o house, um arquivo efêmero é indescritível, também é um computador. Em um sentido mais literal, além dos arquivos incorporados e tangíveis, agora temos arquivos digitais, como recurso de história da dança. A internet está repleta de potencial para apoiar ou impedir nossos imperativos pedagógicos. Se você digitar Harlem Shake em uma pesquisa no Google em 2024, as 3 primeiras entradas mostrarão e descreverão um vídeo viral, em que adolescentes do sexo masculino, principalmente brancos, congelam dentro de uma sala até que uma batida específica da música que todos usam comece, e uma dança frenética se segue. É estranho, engraçado e bobo. E não tem nada a ver com Harlem Shake e nem com Harlem original, uma dança originária da juventude afro-estadunidense de um bairro específico, o Harlem, uma região da cidade de Nova York, muito importante para a história da dança estadunidense e o alcance global da dança jazz e das formas musicais. O Harlem Shake original representa uma história oral e incorporada, uma história em que o coletivo muitas vezes supera o indivíduo no que diz respeito à transmissão, embora a estilização original seja altamente valorizada. Os vídeos virais são transmitidos online, onde, se desejado,
os participantes são facilmente individualizados e documentados simplesmente escrevendo seus nomes no título ou na descrição. Como um arquivo, a internet é uma entidade aparentemente ilimitada para hospedar e transformar histórias. Ela se tornou um não espaço em que as pessoas estudantes percebem como altamente confiável, ou pelo menos desejam que seja confiável, pois é muito acessível. Para as pessoas educadoras, ela forneceu uma abundância de material audiovisual considerado inimaginável apenas uma geração atrás. Em segundos, posso acessar vídeos de dança de todo o mundo, alguns com séculos de idade, e compartilhá-los com as pessoas estudantes para análise e compreensão. Ao mesmo tempo, como evidenciado pelo Harlem Shake, a internet fornece uma ferramenta de transmissão que aumenta exponencialmente o potencial de apropriação e educação inadequada. Quantos vídeos de, por exemplo, abre aspas, a melhor dança do ventre de todos os tempos existem? E quantos representam práticas que você deseja ensinar? Quantos vídeos de a verdadeira história foram criados por pessoas sem experiência ou pesquisa acadêmica para divulgar a história da dança? E não podemos esquecer a crescente conveniência da inteligência artificial. Como a IA escreverá nossas histórias? Quem ouvirá? Quem lucrará? Quem ficará de fora? Essas perguntas, mesmo sem resposta, nos levam a compreender que a história não é objetiva nem completa. Ela é multidimensional, tem infinitas variáveis de impacto e é constantemente recuperada e reescrita. Assim como o apelo anterior para revisar a pedagogia em sua multiplicidade, a internet sem dúvida agrega valor às nossas capacidades pedagógicas. Mas a tecnologia só é útil como complemento à intervenção humana, não como substituto dela. Aqui a autora inicia um novo subtópico intitulado O Cânone, os Clássicos, o Contemporâneo. Acho que este momento na história da dança pode ser marcado pelo desmantelamento de certos cânones e pela reconstrução de outros que antes não eram reconhecidos pelas universidades. Em conferências e conversas online e presenciais, encontro estudiosos e educadores da dança ansiosos por desaprender narrativas de pioneiros singulares e imaculados, ou a noção de que apenas algumas danças são dignas e capazes de serem registradas. Acho que os educadores muitas vezes se preocupam que, ao abordar a história de novas maneiras, muito se perderá. Sugiro que uma estrutura mais equitativa e precisa da história da dança seja caracterizada por um valor agregado e não subtraído. Ensinar as pessoas estudantes da dança moderna sobre Ruth Saint-Denis e Mohamed Ismail, cujo trabalho ela reproduziu sem crédito, ou ensinar estudantes de balé sobre Luís XIV e seu papel no colonialismo e no tráfico transatlântico de escravos, situa adequadamente as figuras canônicas da dança na realidade de seus contextos históricos, que é o ponto central da história da dança. Além disso, as pessoas educadoras de dança têm a oportunidade de repensar as funções do palco para várias culturas ao longo da história. Ele nunca foi um local de igualdade objetiva. Se partirmos desse entendimento, podemos preencher de forma mais justa e revisar as práticas pedagógicas para nos envolvermos de forma mais respeitosa com a maioria das tradições de dança no mundo e com as práticas contemporâneas de dança social e ritual que não foram concebidas para apresentações no palco. Isolar a dança como um fenômeno fora de suas realidades culturais e históricas não apenas distorce a realidade, mas também subestima o poder absoluto da forma de arte de não apenas refletir, mas também mudar a história. Aqui ela termina a provocação e inicia um novo tópico chamado Minhas Pedagogias. Na Universidade das Índias Ocidentais, University of West Indies, em Barbados, tive a rara oportunidade de co-criar um curso de bacharelado em artes plásticas a partir do zero. A história está presente em todos os espaços pedagógicos, incluindo o curso intitulado Histórias Globais da Dança. Por se tratar de um pequeno departamento em uma pequena ilha e com equipe limitada, optei por usar esse curso teórico para apresentar às pessoas estudantes as práticas de dança que não podíamos ensinar no estúdio. Embora não seja perfeito, gosto de usar o texto World Dance Cultures from Ritual to Spectacle, de Patricia Lake Beeman,
para este curso de nível introdutório. Os capítulos são bem estruturados e fáceis de acompanhar, com muitos links para vídeos do YouTube. Meu principal objetivo no curso é mostrar às pessoas e estudantes como o mundo da dança é transformado pela história, mas também como a dança transforma a história mundial. Ao oscilar entre práticas tradicionais e contemporâneas dentro de qualquer nação, tento contrariar o efeito essencializante que tais cursos muitas vezes criam inadvertidamente. Embora seja verdade que a dança moderna e contemporânea como gênero tem uma linguagem particular, já mais diversificada do que muitas vezes se reconhece, também é verdade que as danças ditas tradicionais estão sempre passando por mudanças à medida que seus praticantes se adaptam às mudanças na sociedade. Personalizar o material ou transferir conhecimento de uma área para outra também é importante. Ao apresentar uma prática estrangeira, peço às pessoas estudantes que discutam algo que fazem de forma semelhante em sua própria cultura, mesmo que seja expresso de maneira diferente. Por exemplo, ao analisar as danças de cortejo Odabe do Mali, onde os homens usam trajes e maquiagens elaboradas, peço que descrevam seus próprios rituais de acasalamento. E eles descrevem como se vestem para o baile de formatura ou dançam em boates. Eles rapidamente percebem como as pessoas têm feito a mesma coisa de maneiras diferentes há séculos, em que culturas que, de certa forma, são muito diferentes, também compartilham semelhanças significativas. Pode ser difícil evitar a introdução de culturas diversas sem exotizá-las quando não se tem alguém na sala falando por experiência própria. Por essa razão, tento incentivar a curiosidade sobre a alteridade, equilibrando-a com a autorreflexão e o pensamento crítico. Meu exemplo preferido é olhar para uma cadeira na sala e explicar que, se você viesse de uma cultura que nunca usou cadeiras, essa cadeira poderia ser muito exótica. Exótico apenas explica a distância do observador em relação ao objeto ou prática, não a coisa em si. Isso contrasta com o curso de História da Dança que fiz na faculdade, onde o professor nos apresentou entusiasmaticamente as danças exóticas da Índia. Mesmo assim, achei constrangedor que esse homem branco estivesse determinando o que deveria ser percebido como exótico para seus alunos em um estado com mais de 900 mil pessoas de ascendência indiana. Mesmo assim, eu podia sentir que as danças também estavam sendo erotizadas de forma inadequada. Embora fossem danças de culto sagrado, nas quais a sexualidade era celebrada como a transmissão de uma força vital e divina. Não havia nada de objetivo na apresentação dos fatos naquele curso de História da Dança. O problema é que as informações eram transmitidas como se fossem verdades objetivas, ao mesmo tempo em que estavam carregadas de preconceitos e tropos essencializantes. Depois de lecionar várias versões de cursos de História da Dança a partir de perspectivas globais em várias instituições, percebi que meu curso, por acaso, havia se tornado uma profunda lição sobre colonialismo e imperialismo. Existem poucos lugares no mundo que não foram alterados pela invasão estrangeira, particularmente o colonialismo de nossas histórias mais recentes. Foi isso que primeiro me levou a estudar dança dentro de uma estrutura dos estudos culturais na Universidade da Califórnia. Ao estudar dança, você aprende história. Não se pode discutir a história da América do Norte, Central ou do Sul, ou do continente africano, da Austrália, Nova Zelândia, Índia, Camboja, Vietnã ou China, sem encontrar a colonização e a ocidentalização forjadas pela violência. A encarnação violenta da assimilação cultural é a história da dança. Apesar dos meus melhores esforços para celebrar a diversidade através do espaço e do tempo, é importante notar o discurso histórico que continua a assombrar a próxima geração. Na minha mais recente versão do curso global Dance Histories, Histórias Globais da Dança, em Barbados, tive uma estudante do departamento de educação na turma. Depois de estudar muitas formas de dança e mais recentemente as práticas de Urubás na Nigéria, Benin e sua diáspora, essa aluna negra disse algo como: "Mas é bom que tenhamos sido levados da África, ou estaríamos lá vivendo daquela maneira." Os outros alunos e eu ficamos surpresos. Era como se nada do que eu tivesse ensinado tivesse atravessado a densa camada de mentalidade colonial que ela já havia aprendido. Costumo ouvir críticas à velha noção racista de que a África não tem história, e, portanto, é uma tela em branco para a intervenção imperial.
mas o que encontro com mais frequência é a ideia de que a África é apenas história. Nos espaços de dança, a palavra muitas vezes aparece desencadear uma ideia de alteridade, não apenas na geolocalização, mas também no tempo. Na verdade, o que me levou a estudar pedagogia e dança de forma mais formal na pós-graduação foi uma pesquisa informal que fiz com os 200 estudantes no ensino fundamental no Brooklyn, Nova York. Como parte de um questionário, pedi que escrevessem as primeiras palavras que lhes viessem à mente quando ouvissem a palavra África. Todas as pessoas estudantes dessa escola, com 99% de alunos negros, incluíram a seguinte: doença, lesões, guerra, AIDS e pobreza. Todos, sem exceção. Sabemos que as táticas assimilacionistas coloniais funcionam porque os colonizadores não precisam mais estar presentes para que as mentalidades se repliquem. A história da dança pode ser um lugar onde essas ideologias são replicadas e até mesmo ampliadas. Ou pode ser um lugar onde os estudantes são provocados a ter conversas difíceis e percepções vitais sobre o que eles são no mundo. Aqui ela finaliza o tópico anterior e inicia um novo tópico intitulado Todo fim é um começo. Meu trabalho na história da dança prioriza a saúde mental e as almas daquelas de nós que foram privados de nossas histórias ancestrais. Aqueles cujos canções e danças tiveram que ser mantidas e transformadas nas sombras. O que está em jogo não é apenas uma lista de pioneiros a ser memorizada, mas uma maneira de ver o mundo sabendo que você tem um lugar nele agora, porque alguém veio antes de você e abriu o caminho. Ao ver esse caminho, podemos começar a descobrir a teia de raízes sobre a terra, onde nossos ancestrais dançavam. E nessas danças, nossas histórias ancestrais incorporadas, digitalizadas e contestadas são escritas e reescritas. A internet nos conectou de maneiras antes inimagináveis. Ela também facilitou oportunidades de apropriação e fuga da responsabilidade sobre várias formas de expressões anônimas, desde comentários a avatares e perfis falsos. O futuro das histórias de nossas danças deve levar em conta essa interação entre o conhecimento ancestral, a sabedoria incorporada e o arquivamento digital do pessoal, do comunitário e do artificialmente gerado. Ao acordarmos do passado da dança, devemos simultaneamente convidar sua sustentabilidade futura. Ao buscarmos o ensino e o aprendizado, devemos estar dispostos a desaprender e a reaprender, aceitando que nossos professores e seus professores trouxeram seus próprios preconceitos para a sala de aula. Entre memórias e desejos, dançamos.